Saudamos a nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Salvador e intercessor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus, Pai Criador dos céus e da terra, aqui estamos diante do Teu trono, diante do Teu altar, eu, meus irmãos e minhas irmãs, primeiramente para Te pedir perdão dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda através do Teu Santo Espírito, para que possamos entender, assimilar e aceitar o assim diz o Senhor. Nosso templo foi comprado com sangue precioso na cruz do Calvário. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, hoje quero fazer uma leitura do que diz a Bíblia e o que diz o Espírito de profecia sobre a condição que a nossa igreja se encontra, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, se encontra nos dias atuais. Carta de Jesus à igreja em Laodiceia. Vamos prestar bastante atenção no que será dito aqui. Não despreze o que for dito, meu irmão, minha irmã. Preste muita atenção. Não é o assim diz a igreja, não é o assim diz o pastor, é o assim diz o Senhor. E eu e você, meu irmão, minha irmã, nós temos que examinar as Escrituras, não superficialmente, mas criteriosamente. Carta de Jesus à igreja de Laodiceia. Laodiceia quer dizer o povo do juízo. Sétima carta, a igreja em Laodiceia. É a sétima igreja, é a última igreja, não terá outra. Então vamos ver o que diz o Apocalipse capítulo 3, o versículo 14. Eu vou ler o que está na Bíblia e depois dizer o que está no Espírito de profecia, para ficar bem claro. Então, Apocalipse 3,14 diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o que iniciou a criação de Deus. 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosses frio ou quente. Vamos ver o que diz o Espírito de profecia. A montanha da visão. Se toda pessoa que tem influência pudesse subir a uma montanha em visão, da qual pudesse contemplar todas as suas obras, como Cristo as vê quando declara: Conheço as tuas obras. Se o obreiro pudesse ver a relação entre causa e efeito, no que se refere a todas as palavras e atos objetáveis, não conseguiria suportar a cena. Manuscrito, página 128. Verso 16. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Piores que os infiéis. Cristãos mornos são piores que os infiéis, pois suas palavras enganosas e a condição de falta de entrega leva muitos a se extraviarem. Os infiéis mostram suas verdadeiras tendências. O cristão morno engana ambas as partes. Nem é bom mundano, nem bom cristão. Satanás serve-se dele para fazer uma obra que nenhum outro pode realizar. Nossa Alta Vocação, página 346. O destino dos mornos. Há aqueles que, embora professem servir a Deus, estão dando testemunho contra Ele. É dada a eles a mensagem à igreja de Laodiceia. Cristo lhes diz: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quando o anjo vingador
passar pela terra, Cristo não poderá dizer com respeito a eles: não toque neles, eu os tenho gravados nas palmas das minhas mãos. Não. Com respeito a esses mornos, ele diz: eu os vomitarei da minha boca. Eles me são repugnantes. Carta 44, de 1903. Vocês estão percebendo, meu irmão, a condição que está a nossa igreja? As pessoas da igreja adventista? Não examinam. A maioria não examina as Escrituras. Examinar a Escritura, meu irmão, não é pegar, ver um versículo, ver outro, depois para. Você tem que passar meses, anos, examinando as Escrituras. É estudo verdadeiro, não superficial. Por isso que a igreja de Laodiceia estão assim. Mortos em ofensas e pecados. Ainda estou no Espírito de Profecia. Falando do versículo 15 e 16 de Apocalipse, capítulo 3. Para aqueles que não a praticam, a palavra de Deus é uma letra morta. Um irmão falou para mim: eu não consigo entender, querendo me repreender. Eu disse: meu irmão, o que tu não consegue entender em 5 minutos, eu levei 5 anos. É impossível. Ainda mais querendo entender, rejeitando. Tu não vai entender nunca. Ninguém vai entender. Cristo diz a respeito destes: quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente nem frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Eles não podem apresentar o caso deles ao Pai. Cristo não pode interceder por essas pessoas, ou seja, a maioria dos adventistas do sétimo dia que bebem água de Babilônia. Ele não pode, nunca. Ele jamais vai interceder por essas pessoas. Nunca. Se eles compreendessem que são pecadores, ele poderia pleitear em seu favor. E o Senhor os despertaria com seu Santo Espírito. Você está percebendo outro detalhe, meus irmãos? Você mesmo, que não aceita a verdade, que prefere confiar no homem, onde Deus diz que não é para confiar, porque eu digo sempre nos meus vídeos, não confie no que eu digo não, pesquisem. E tudo que eu digo aqui está escrito. Outra questão, bebendo água de Babilônia, água suja, é a doutrina da Trindade. Cristo não pode interceder junto ao Pai por causa disso. Não existe o terceiro Deus. Tem vários textos onde afirma que o Espírito Santo é o Espírito de Jesus Cristo. E aqui nesse texto mesmo diz que e o Senhor os despertaria com o seu Espírito Santo. Ou é a atuação do Espírito Santo do Pai, ou é a atuação do Espírito Santo do Filho. A Bíblia deixa muito claro isso. Mas estão piores do que mortos em ofensas e pecados. Ouvem a palavra, mas não aplicam a si mesma. Em vez disso, aplicam a palavra falada a seus semelhantes. Manuscrito, página 163A. Versículo 17 de Apocalipse, capítulo 3, 17, diz assim: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és um infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Vamos ver o que diz o Espírito de Profecia sobre esse versículo?
paciência esgotada. Cristo vê aquilo que o homem não vê. Ele vê os pecados que, se não houver arrependimento, esgotarão a paciência de um Deus longânimo. Cristo não pode defender os que estão satisfeitos em sua autossuficiência. Meus irmãos, vocês estão errados. A maioria está errada. Trombeta nenhuma toca sem pragas. Deus não mente, vocês estão rasgando a Bíblia. Trombeta nenhuma toca sem pragas. E uma das trombetas tocadas, das 7 trombetas, do capítulo 8, fala de 1/3 da destruição do sol, das estrelas, da lua, e o sol está brilhando, meu irmão, minha irmã. Deus não mente. É revoltante esse empurrar de goela abaixo, onde a maioria aceita. Não pode intervir em favor de um povo que não sente necessidade do seu auxílio, do auxílio do Senhor, que alega saber e possuir tudo. Fé e Obras, página 83 e 84. Vocês não sabem de nada. Nós temos nas mãos a palavra de Deus, e Satanás cega o entendimento dos descrentes ou dos incrédulos, dependendo da versão. O Deus desse mundo tenebroso cegou o entendimento dos descrentes ou incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus. O primeiro Deus que fala é D minúsculo, que é Satanás, e o segundo é D maiúsculo, que é o nosso Deus, Criador do céu e da terra. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 3 e 4. Vamos para o versículo 18 de Apocalipse 3, 18, diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Vocês estão cegos. Eu me excluo disso porque eu corri atrás, meu irmão, minha irmã. Eu corri atrás. E Deus me mostrou a verdade, porque eu insisti. Senhor, me mostra. Desde o princípio, eu sempre falei, sempre me incomodou a condição do estado dos laodiceanos. Senhor, eu não quero fazer parte desse grupo que está morno. Eu sempre deixei claro isso para o Senhor. É isso que Ele espera, ouvir isso de você também. Mas você não precisa dizer, né? Você não precisa. Você acha que está bem. Vamos ver o que diz o Espírito de Profecia? Nossa condição revelada. Vamos lá. A mensagem à igreja de Laodiceia revela nossa condição como um povo. Review em Herald, 15 de dezembro de 1904. Mensagem aos ociosos na vinha. A mensagem laodiceana é enviada aos ociosos na vinha do Senhor. Manuscrito, página 26 de 1905. A aplicação da mensagem laodiceana. A mensagem à igreja de Laodiceia se aplica a todos que tiveram grande luz e muitas oportunidades e, contudo, não as prezaram. Não deram a menor importância. Falta o fervor do amor. A mensagem à igreja de Laodiceia é aplicada à nossa condição. Quão claramente é pintada a situação dos que julgam ter toda a verdade, que se orgulham do conhecimento da palavra de Deus, ao passo que seu poder santificador não foi sentido em sua vida. Falta em seu coração o fervor do amor de Deus, mas é este mesmo amor fervoroso que torna o povo de Deus a luz do mundo. Fé e Obras, página 82 e 83. A mensagem laodiceana aos adventistas. A mensagem para a igreja de Laodiceia é altamente aplicável a nós como um povo. Ela
nos tem sido apresentada por muito tempo, mas não tem recebido a atenção que deveria. Quando a obra de arrependimento for fervorosa e profunda, aos membros da igreja, individualmente, comprarão as ricas mercadorias do céu. Isso é citado em Apocalipse 3,18. Oh, quantos estão vendo as coisas numa luz pervertida, na luz que Satanás quer que as vejam. Vão observando, vão analisando aí as advertências do Senhor. Vocês podem manifestar grande zelo no esforço missionário, mas pelo fato de ele estar corrompido com o egoísmo e ter forte presença do eu, não vale nada aos olhos de Deus. Absolutamente nada. Pois é uma oferta maculada e corrompida. A menos que a porta do coração seja aberta para Jesus, a menos que ele ocupe o templo da alma, a menos que o coração seja imbuído de seus divinos atributos, os atos humanos, quando pesados nas balanças celestiais, serão declarados em falta. O amor de Cristo tornaria vocês ricos, mas muitos não percebem o valor de seu amor, do amor de Cristo, do amor de Deus por nós. Muitos não compreendem que o espírito que cultivam é destituído da mansidão e da humildade de Cristo. É destituído do amor que os tornaria condutos de luz. Manuscrito, página 33. Cometeu Deus um erro? Uma pergunta. A mensagem laodiceana se aplica à igreja nestes dias. Vocês creem nesta mensagem? Outra pergunta. Tem corações que sentem? Outra pergunta. Ou dizem constantemente, estamos ricos e abastados e não precisamos de coisa alguma? Outra pergunta. Será em vão que a declaração da verdade eterna foi dada a esta nação, para ser levada a todas as nações do mundo? Outra pergunta. Deus escolheu um povo e fê-los depositários de uma verdade repleta de resultados eternos. Foi-lhes confiada a luz que tem de iluminar o mundo. Acaso cometeu o Senhor um erro? Somos nós, em verdade, os instrumentos de sua escolha? Somos nós, os homens e as mulheres, que devem levar ao mundo as mensagens do Apocalipse 14. Proclamar a mensagem da salvação aos que se encontram à beira da ruína? Agimos nós como se fôssemos? Mensagens Escolhidas, volume 1, página 92. Ainda estamos levando mensagem errada, verdade no meio de mentiras. Professam, mas não praticam. Ainda comentando do versículo 14 ao 18. A mensagem laodiceana se aplica a todos os que professam guardar a lei de Deus, mas não a praticam. Não devemos ser egoístas em nada. Todo aspecto da vida cristã deve ser uma representação da vida de Cristo. Se não for, ouviremos as terríveis palavras: não vos conheço. Hevel em Herod, 17/10/99. Meu irmão, tem coisas que Deus condena que está no manual da igreja. Deus nos manda examinar as Escrituras. E por nós seguirmos o assim diz o Senhor, nós somos discriminados, nós somos excluídos. Deus não faz acepção de pessoas. E pessoas que pensam diferente, não pregam mais na igreja, não participam de nada na igreja. Que igreja é essa? Eu sei que é a igreja de Deus. É a igreja de Deus. O Espírito de Profecia diz que ela está prestes a cair, mas não cairá.
Experiência religiosa insípida, ou seja, sem sabor, sem graça. A mensagem à igreja de Laodiceia se aplica categoricamente àqueles cuja experiência religiosa é insípida, ou seja, sem graça, sem sabor, que não dão testemunho decidido em favor da verdade. Carta 98 de 1901. Mas não seguimos o que Deus realmente pede. Escutem, ó, escutem, digo-lhes, em nome do Senhor, que aqueles que têm tido grande luz estão longe na condição descrita por Cristo em sua mensagem à igreja de Laodiceia. Carta 5, de 1897. Neófitos espirituais. Embora façam uma grande profissão de serem cristãos fervorosos, urdem no tecido de seu caráter tantos fios de suas próprias imperfeições que estragam o belo desenho. Acerca deles, Cristo diz: vocês se vangloriam de serem ricos e abastados de supostos conhecimentos espirituais. Na realidade, não são frios nem quentes, mas estão cheios de vã presunção. A menos que se convertam, não podem ser salvos. Vocês estão prestando atenção, meu irmão, nessa advertência? Pois danificam o céu com sua sabedoria não santificada. Não posso aprovar seu espírito e sua obra. Estão seguindo uma norma de sua própria invenção, porque vocês são mornos. Preciso vomitá-los da minha boca. É forte, né, meu irmão, minha irmã? Mas a igreja não se preocupa sobre essa advertência da igreja de Laodiceia. Agradeçamos ao Senhor que, se bem que essa classe seja tão numerosa, ainda há tempo para arrependimento. Nossa alta vocação, página 346. São muitos. Aqui diz que são numerosos. Numerosos. Mas Deus tem os seus escolhidos dentro da igreja adventista, que não é, infelizmente, não são a maioria. Jesus diz: eu, o seu Redentor, conheço as suas obras, estou familiarizado com os motivos que os induzem a declarar orgulhosamente quanto à sua condição espiritual. Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Não sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse 3,17. Aqueles que estão nesta condição são voluntariamente ignorantes, não discernem o verdadeiro caráter do pecado, por seus maus atos, constantemente representam mal o caráter de Cristo e o expõem à ignomínia, professando ter conhecimento da verdade, agem no espírito como neófitos, não parecem compreender a verdade que devem ser expressas palavras e atos para poder mostrar uma decidida diferença entre o que serve a Deus e o que não o serve. Falsamente reivindicam todas as bênçãos e privilégios cristãos, quando, como representante de Cristo, não são ricos em graças espirituais, nem em boas obras, são miseráveis, pobres, cegos e aleijados. Que condição! Andam em sua própria luz. Meu irmão, minha irmã, analisem bem o que está sendo dito aqui. É a maioria. É a maioria. É uma classe bem numerosa. Bem numerosa. E eles acham que um ou outro que segue o assídio do Senhor é que não estão indo ou aceitando aquilo que a igreja prega, fugindo do assídio do Senhor, e no entanto eles estão errados. Mas, não obstasse sua voluntária ignorância, não são deixados pelo Senhor
sem advertência e conselhos adicionais. Manuscrito, página 138, Nossa Alta Vocação, página 347. Tesouros incalculáveis. O grande vendedor de riquezas espirituais os convida a atendê-lo. O Salvador vem com as joias da verdade, que têm o mais alto valor, em contraste com tudo quanto é falsificado e adulterado. Vem a toda casa e a toda porta e está batendo, apresentando o seu tesouro de valor incalculável, insistindo: comprem de mim. Carta 66, de 1894, e está também no livro Nossa Alta Vocação, página 348. Não fazem as escamas caírem. Em minha última visão, vi que mesmo esta decidida mensagem da testemunha verdadeira não cumpriu o desígnio de Deus. O povo continua a modorrar em seus pecados. Continuam a se dizer ricos e que não necessitam de nada. Muitos indagam, porque são feitas tantas reprovações? Uma pergunta. Por que nos acusam continuamente os testemunhos dos desvios da fé e de ofensivos pecados? Outra pergunta. Nós amamos a verdade, estamos prosperando. Não temos necessidade destes testemunhos de advertência e reprovação. Examinem, porém, esses queixosos o próprio coração e comparem sua vida com os ensinos práticos da Bíblia. Humilhem a alma diante de Deus. Deixem que a graça divina lhes ilumine as trevas e as escamas lhe cairão dos olhos e compreenderão sua verdadeira pobreza e miséria espiritual. Sentirão a necessidade de comprar ouro, que é a fé e o amor puros, vestidos brancos, que é um caráter imaculado, purificado pelo sangue de seu querido Redentor, e colírio a graça de Deus, a qual lhes dará claros discernimento das coisas espirituais e indicará o pecado. Essas realizações são mais preciosas do que ouro de Ofir. Testemunhos Seletos, volume 1, página 329. As valiosas mercadorias do céu. As mercadorias do céu são oferecidas às nossas igrejas. Toda pessoa precisa ter decidido interesse no convite de Cristo. Irmãos e irmãs, seus pensamentos são deste tipo? Estas palavras incisivas e decididas não se referem a mim. Estou numa condição espiritual razoavelmente boa. Embora talvez não tenha todo o fervor e zelo que alguns têm, creio na verdade. Aqueles a quem esta mensagem se destina podem recebê-la. Acho que alguns precisam dela. Vocês que pensam, arrazoam assim, podem ficar certos de que são exatamente as pessoas a quem esta mensagem se destina. Enquanto as valiosas mercadorias do céu estão estendidas diante de vocês, aproxime-se e comprem aquilo que vocês perderam, o ouro do amor e da fé, e as vestiduras brancas que são a justiça de Cristo. Carta 30A, de 1892. Virtudes em falta. O ouro que Jesus quer que compremos dele é o ouro refinado pelo fogo, é o ouro da fé e do amor, que não tem mistura de nenhuma substância que contamine. As vestiduras brancas são a justiça de Cristo, a veste nupcial que somente Cristo pode dar. O colírio é o verdadeiro discernimento espiritual que está tão em falta entre nós, pois as coisas espirituais devem ser discernidas espiritualmente. Review and Herald, 1/4 de 1890. Ampla provisão para todos. A testemunha verdadeira diz: que de mim compres ouro refinado pelo fogo, que te enriqueceres vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez. O que é a vergonha desta nudez e pobreza? Uma pergunta.
É a vergonha de nos vestirmos com a justiça própria, de nos separarmos de Deus, sendo que Ele fez ampla provisão para que todos recebam sua bênção. Conselho encorajador. O conselho da testemunha fiel é cheio de estímulo e conforto. As igrejas ainda podem obter o ouro da verdade, da fé e do amor e serem ricas em tesouros celestiais. Que de mim compres ouro, para que te enriqueceres vestiduras brancas, para te vestires a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. As vestiduras brancas são a justiça de Cristo, que podem ser entretecidas no caráter. A pureza de coração, a pureza de motivos, caracterizará a todos que estão lavando suas vestiduras e as alvejando no sangue do Cordeiro. Review and Herald, 24/7/1888. Tecido no tear do céu. Nada há em nós de que possamos revestir o ser de maneira que não apareça sua nudez. Devemos receber o manto de justiça, tecido no tear do céu, isto é, o imaculado manto da justiça de Cristo. Nossa alta vocação, página 348. Coincidência abalizada. Os olhos são a consciência sensível, a lâmpada interior da mente. De sua correta visão das coisas depende a saúde espiritual de toda pessoa e de todo ser. O colírio, a palavra de Deus, desperta e faz doer a consciência ao ser aplicado, pois convence do pecado, mas a dor é necessária para que se possa seguir a cura e para que os olhos tenham unicamente em vista a glória de Deus. O pecador, contemplando-se diante do grande espelho moral de Deus, enxerga-se como Deus, o vê e exerce o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Os laodiceanos não eram inteiramente cegos, do contrário, o colírio nada teria feito para lhes restaurar a visão e capacitá-los a discernir os verdadeiros atributos de Cristo. Cristo diz: renunciando à insuficiência própria, renunciando a todas as coisas, por mais que lhes sejam caras, vocês podem obter o ouro, as vestiduras e o colírio para que possam ver. Review and Herald, 23/11/1897. Nossa alta vocação, página 348. Vamos ler agora o versículo 19. Apocalipse 3,19 diz: Eu repreendo e disciplino aos que amo, ser, pois, zeloso e arrependa-te. E o que diz o Espírito de Profecia? Mas quando a tribulação vem sobre nós, quantos de nós somos como Jacó? Achamos que a mão de um inimigo e na escuridão lutamos cegamente até que nossas forças se esgotem e não encontramos conforto ou libertação. A Jacó, o toque divino, ao raiar do dia, revelou aquele com quem ele estivera contendendo, o anjo da aliança, e, chorando e impotente, ele cai sobre o peito do amor infinito, para receber a bênção pela qual sua alma ansiava. Também precisamos aprender que as provações significam benefício e não desprezar a correção do Senhor, nem desmaiar quando somos repreendidos por Ele. Feliz é o homem a quem Deus corrige. Ele fere e liga, ele fere e suas mãos curam. Ele te livrará em 6 angústias. Sim, em 7 nenhum mal te tocará. Jó, capítulo 5, de 17 a 19. Agora vamos para o versículo 20. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Abriremos a porta do coração? Importa que o templo da alma seja purificado dos compradores e vendedores, para que Jesus possa fazer morada em nós. A porta do coração, como
celestial comerciante, ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Abram-me a porta, comprem de mim as mercadorias celestiais, comprem o ouro provado no fogo, comprem a fé e o amor, os preciosos e belos atributos de nosso Redentor, que nos capacitarão a achar o caminho para o coração daqueles que não o conhecem, que são frios e estão alienados dele por causa da incredulidade do pecado. Ele nos convida a comprar vestiduras brancas, que são sua justiça gloriosa, e o colírio, para que possamos discernir as coisas espirituais. Oh, não abriremos porta do coração a esse visitante celestial? Nossa alta vocação, página 348. Um mercador cheio de riquezas. O grande Redentor representa-se como um mercador celestial, carregado de riquezas, indo de casa em casa, apresentando seus artigos de valor incalculável. Isso é citado em Apocalipse capítulo 3, de 18 a 20. A porta do coração. O Senhor bate à porta do coração de vocês, desejando entrar para que lhes possam comunicar à alma riquezas espirituais. Ele quer ungir os olhos cegos, para que eles possam descobrir o santo caráter de Deus em sua lei e compreender o amor de Cristo, que é o de fato ouro refinado pelo fogo. Review and Herald, 25 de fevereiro de 1890. Riquezas espirituais. Jesus está indo de porta em porta, parando diante do templo individual de cada pessoa e proclamando: eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Como mercador celestial, ele abre seus tesouros e apela: aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas, para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. O ouro que ele oferece é sem impurezas, mais precioso do que o de Ofir, pois é a fé e o amor. As vestiduras brancas que ele convida a usar são seu manto de justiça, e o óleo para ungir é o óleo de sua graça, que dará visão espiritual à pessoa que está em cegueira e trevas, para que ela possa distinguir entre as atuações do Espírito de Deus e as do espírito do inimigo. Abram a porta, diz o grande mercador, o possuidor das riquezas espirituais, e negociam comigo. Sou eu, seu Redentor, que os aconselho a comprar de mim. Review and Herald, 7/8 de 1894. Talentos para esbanjar? A testemunha verdadeira diz: eis que estou à porta e bato. Toda advertência, reprovação e súplica contida na palavra de Deus, ou feita mediante seus mensageiros, é uma batida à porta do coração. É a voz de Jesus pedindo entrada. A cada batida não atendida, se enfraquece mais a determinação de vocês para abrir. Se a voz de Jesus não for ouvida imediatamente, torna-se confuso na mente, pela multidão de outras vozes. Os cuidados do mundo e seus negócios absorvem a atenção e se esvai a convicção. O coração torna-se menos impressionável e cai numa perigosa inconsciência da brevidade do tempo e da grande eternidade além. O hóspede celestial está em pé à porta, enquanto vocês estão empilhando obstáculos para barrar sua entrada. Jesus está batendo através da prosperidade que ele lhes dá. Ele os cumula de bênçãos para testar sua fidelidade, a fim de que essas bênçãos possam fluir de vocês para outros. Permitirão vocês que o egoísmo triunfe? Irão esbanjar os talentos de Deus e perderão sua alma por causa do amor idólatra às bênçãos que ele concedeu? Review and Herald, 2/11 de 1886. Nossa alta vocação, página 350. Numa mensagem de desânimo.
não temos nenhuma mensagem de desânimo para a igreja. Se bem que hajam sido feitas reprovações, advertências e correções, todavia a igreja tem permanecido como instrumento de Deus para difundir a luz. O povo de Deus, observador dos mandamentos, tem feito soar uma advertência ao mundo. A todos os povos, nações e línguas, a igreja de Deus é uma testemunha viva, um testemunho contínuo para convencer os seres humanos, uma vez aceita, e para condená-los, caso seja objeto de resistência à rejeição. Nossa alta vocação, página 352. Tire o lixo da porta do seu coração. Abra a porta e deixe o Salvador entrar. Carta 1 de 1857. Apocalipse capítulo 3, verso 21 diz assim: Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-me comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. A mensagem laodiceana a todo mundo. A mensagem laodiceana tem estado a soar. Tomem esta mensagem em todos os seus aspectos e transmita-na às pessoas, onde quer que a providência abra o caminho. A justificação pela fé e a justiça de Cristo são os temas a serem apresentados a um mundo a perecer. Carta 24 de 1892. O conflito é sobre nós. A testemunha verdadeira apresenta incentivos a todos quantos estão buscando andar no caminho da humilde obediência, pela fé em seu nome. Declara: Ao vencedor dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Apocalipse 3, 21. Estas são as palavras do nosso substituto e penhor. Ele que é a divina cabeça da igreja, o mais poderoso vencedor, deseja chamar a atenção de seus seguidores para as labutas, abnegação, lutas e os sofrimentos de sua vida, por entre desprezos, rejeição, ridículo, desdém, insulto, zombaria e mentiras, até o caminho do Calvário, a cena da crucifixão. Contemplando tudo isso, eles podem ser encorajados a avançar em direção ao alvo, para o prêmio e galardão do vencedor. A vitória é assegurada pela fé e a obediência. Façamos aplicação das palavras de Cristo ao nosso caso individual. Somos nós pobres, cegos, infelizes e miseráveis? Busquemos então o ouro e as vestiduras brancas que ele oferece. A obra de vencer não se restringe à era dos mártires. O conflito diz respeito a nós, nestes dias de tentações sutis, ao mundanismo, segurança própria, condescendência com orgulho, cobiça, falsas doutrinas e imoralidade. Nossa alta vocação, página 351. Esperança de reforma. A igreja precisa resplandecer e resplandecerá, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército com bandeiras. Os servos de Deus, trabalhando junto com Cristo, precisam afastar a maldição que tornou a igreja tão morna. Isso é citado em Apocalipse capítulo 3, de 15 a 19. O artigo revela uma esperança de reforma, citados também no versículo de 20 e 21. Está também em carta 130 de 1902. Os frutos do chamado a Laodiceia. Vi que este chamado à igreja de Laodiceia afetará as pessoas. Deus espera de nossa parte um zelo apropriado. Precisamos nos arrepender e lançar fora todas as nossas opiniões. Viu? Sentir nossa necessidade, comprar ouro para nos enriquecermos, colírio para podermos ver e vestiduras brancas para nos vestirmos. Carta 2 de 1851. Esperança para os laodiceanos. Está citado no Apocalipse 3, de 15 a 17. Contudo,
O caso dos que são repreendidos não é sem esperança. Não está além do poder do grande mediador. Ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres vestiduras brancas, para te vestires, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Embora os professos seguidores de Cristo estejam em condição deplorável, não estão ainda em um aperto tão grande quanto as virgens nércias. As lâmpadas delas estavam se apagando e não havia mais tempo para que reabastecessem suas vasilhas com azeite. Quando o noivo chegou, as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, mas quando as virgens nércias chegaram, a porta já estava fechada e era demasiado tarde para podermos entrar. Porém, o conselho da testemunha verdadeira não representa os mornos como um caso sem esperança. Ainda há chance de remediarem sua condição. E a mensagem a Laodiceia é cheia de encorajamento, pois a igreja apostatada ainda pode comprar o ouro da fé e do amor. Ainda pode obter as vestiduras brancas da justiça de Cristo, a fim de que não seja manifestada a vergonha da sua nudez. A pureza de coração e de motivos ainda pode caracterizar aqueles que são mornos e que estão se esforçando para servir a Deus e as riquezas. Eles ainda podem lavar suas vestiduras de caráter e alvejá-las no sangue do Cordeiro. Review and Herald, 28/8/1894. Há esperança para a nossa igreja, se elas derem ouvidos à mensagem enviada aos laodiceanos. Manuscrito, página 139. Vencer como Cristo venceu. Podemos ter um vago e desagradável senso de imperfeição, mas isso em nada nos beneficiará, a menos que façamos um firme esforço para obter a vitória sobre o pecado. Se desejarmos cooperar com Cristo para vencer assim como ele venceu, devemos, em seu poder, resistir com determinação ao eu e ao egoísmo. Jesus, meu modelo, página 195. Os pacíficos herdarão a terra. Foi pelo desejo de autoexaltação que o pecado entrou no mundo, e nossos primeiros pais perderam o domínio sobre esta bela terra, seu reino. É através da abnegação que Cristo redime o que foi perdido, e ele diz que devemos vencer como ele venceu. Apocalipse capítulo 3, verso 21. Agora vamos ao versículo 22. Apocalipse capítulo 3, verso 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Defesa contra insensatez e loucura. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se vocês ouvirem o que o Espírito diz às igrejas e meditarem sobre as instruções que lhes foram dadas, seus ouvidos se fecharão para a insensatez e a loucura que os rodeiam. Vocês não ouvirão nem repetirão essas coisas e jamais irão almejá-las. Quando Cristo satisfaz a fome da alma, essas trivialidades são para vocês desagradáveis e repulsivas. Vocês não têm desejo de consumi-las, mas escolhem em vez delas o pão do céu. Manuscrito, página 92. Trabalho perdido em Laodiceia. Este é o testemunho dado com respeito à igreja de Laodiceia. Esta igreja havia sido fielmente instruída. Em sua carta aos Colossenses, Paulo escreveu: Sauda-vos, Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeito e plenamente convictos em toda a vontade de Deus, e dele
dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Um trabalho excelente foi feito em favor da igreja de Laodiceia. A eles foi dada a exortação: sede vós perfeitos, como perfeito o vosso Pai Celeste. Mas a igreja não é prosseguimento ao trabalho iniciado pelos mensageiros de Deus. Elas ouviram, mas deixaram de se apropriar pessoalmente da verdade e de praticar as instruções que lhes foram dadas. O resultado que se seguiu é de certamente sempre será produzido pela rejeição das advertências e apelos do Senhor. Manuscrito, página 128. Ela estava seguindo no caminho certo, mas deixaram de praticar a verdade. A mensagem aos laodiceanos aplica-se aos adventistas do sétimo dia que têm tido grande esclarecimento e não têm andado na luz. São aqueles que têm feito grande profissão, mas não andando a par com seu líder, que é Cristo, que serão vomitados de sua boca, a menos que se arrependam. Igreja Remanescente, página 59. Os que professam guardar a lei de Deus, mas condescendem com o pecado no coração, são condenados pela testemunha verdadeira. Afirmam serem ricos no conhecimento da verdade, não estão, porém, em harmonia com os seus sagrados princípios. A verdade não santifica sua vida. A palavra de Deus declara que o protenso observador dos mandamentos, cuja vida contradiz sua fé, é cego, miserável, pobre e nu. Fé e Obras, página 31. A testemunha verdadeira aconselha-nos a comprar dele ouro provado no fogo, vestidos brancos e colírio. O ouro aqui recomendado como tendo sido provado no fogo é a fé e o amor. Ele enriquece o coração, pois foi limpo até tornar-se puro. E quando mais é provado, tanto mais intenso é seu brilho. Os vestidos brancos são a pureza do caráter, a justiça de Cristo, comunicada ao pecador. E, na verdade, uma vestimenta de textura celeste, que só se pode comprar de Cristo, por uma vida de voluntária obediência. O colírio é aquela sabedoria e graça que nos habilitam a distinguir entre o mal e o bem e perceber o pecado sob qualquer disfarce. Testemunhos Seletos, volume 1, página 477 e 478. Vi que o testemunho da testemunha verdadeira não teve a metade da atenção que deveria ter. O solene testemunho de que depende o destino da igreja tem sido apreciado de modo leviano, se não desatendido de tudo, de todo. Primeiros Escritos, página 270. Pois é, meus irmãos e minhas irmãs, é isso. E nós não podemos esquecer do que está também em Eventos Finais. Assim está escrito: a igreja está na condição laodiceana e a presença de Deus não está no meio dela. Deus não está no meio da maioria dessas pessoas e Ele não está intercedendo junto ao Pai. É isso que está escrito. É isso que foi lido. É a maioria, meus irmãos. É a maioria. E o Espírito de Profecia diz que os nossos próprios irmãos vão nos trair, vão nos perseguir. Nossos familiares e nossos irmãos. E aí? Você será o perseguidor ou será o perseguido? Quem está sendo perseguido? E quem é o perseguidor, meu irmão, minha irmã? Será vocês? Será eu? O tempo dirá. O tempo dirá. E falta pouco tempo para que o decreto seja aprovado e pouco tempo para que Jesus venha nos buscar nas nuvens após o tempo de angústia. Uma coisa eu sei, eu tenho que vigiar, continuar examinando as Escrituras e continuar firme na rocha e não dar brecha para Satanás.
porque ele vai fazer de tudo para me derrubar e te derrubar. Mas a igreja está cega. E você, meu irmão, minha irmã, que quer entender a palavra de Deus em 5 minutos, em meia hora, você não vai entender não. Tire tempo, meses, anos, que a luz virá. Mas você tem que estar aberto para querer receber essa luz. Querer abrir a palavra para questionar o que está escrito, nunca você receberá a luz da verdade. Nunca. 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 Porque é uma escolha sua, não de Deus. Ele quer te revelar toda a sua verdade. Mas se você não tiver de coração aberto, querer sair dessa mornidão, você vai continuar na mornidão, seguindo o que a maioria segue, que é a igreja. A igreja está prestes a cair, mas não cairá. E muitos dos que estão lá fora, quando ouvirem a mensagem, sai dela, povo meu, vão tomar os nossos lugares, os lugares da maioria desses que estão mornos. Depois não vai ter mais jeito. Tá certo? Então, se eu examino as Escrituras, e se Deus me dá o entendimento que a igreja está seguindo errado, e eu sou punido por isso, Deus faria isso? Deus aceitaria essa punição? Você, meu irmão e minha irmã, que vai acatar essa punição, Deus vai te cobrar. Porque Deus é amor. Deus perdoa e manda a pessoa seguir o seu caminho. Ele não exclui pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Mas nós fazemos tudo ao contrário. Se nós fazemos ao contrário do que está na Bíblia, não é a Deus que nós estamos agradando, e sim a Satanás. Um beijo no seu coração, meu irmão, minha irmã. E que possamos fazer a vontade do Senhor, porque é a Ele que eu sigo. Jesus Cristo é o meu pastor, é a cruz que eu olho, ao sacrifício que foi feito por mim e por você. É Ele que morreu por mim. Então é Ele que eu obedeço. E minhas esperanças de salvação estão totalmente focadas nele. Não é meu nome estando ou não no livro da igreja que vai me salvar, porque não é placa de igreja que salva, e sim o meu comprometimento à palavra do Senhor e viver aquilo que Ele pede. E eu peço ao Senhor, Senhor, eu preciso de Ti, e eu espero estar no céu com o Senhor. E não tire, meu Senhor, meu nome do livro da vida. É desse livro que eu não quero que meu nome saia. Do livro da igreja? Não me importo. Não me importo. Eu quero estar registrado no livro da vida. E que o seu nome também esteja. Em nome do Senhor Jesus. Amém.